Alô, alô amigos, Marcelo Nascimento, o canal vocês também já conhecem, Musical Estúdio Produções. Mais um vídeo, mais um dia de aula, mais um dia de vídeo para vocês aí que estão aprendendo música, né? E desejando de todo jeito aí que acabe logo essas teorias chatas, né? Para começar logo as aulas práticas, mas é assim mesmo, tá? No meu plano de aula, primeiro se aprende teoria, todo conhecimento, para depois a gente, quando começar os instrumentos serão tocados com partitura. Então, se você não quiser aprender partitura, que é isso aqui, você não vai ter muito proveito do meu canal, tá? É um canal com nível técnico, nível de conservatório, onde tudo que eu estou passando aqui foram justamente as aulas que eu tive no conservatório. Então, vocês estão tendo em casa gratuitamente uma escola de música online, nível técnico de música, onde vocês vão aprender todos os assuntos de músicas, nível superior, tá? E gratuito, tá ok? Então logo logo tá chegando os instrumentos, já estou organizando todos, tá tudo prontinho pra gente começar, tá? E creio que essa semana a gente conclui a parte teórica toda que falta, e eu acho que já dá para começar lá para quarta, quinta-feira ou sexta as aulas práticas, tá? Mostrando o básico de cada instrumento que eu vou ensinar, e depois a gente começa junto com o solfejo, treinando os instrumentos junto com as aulas de solfejo, tá ok? De primeira mão, como sempre faço, já apresentei. A aula de hoje é divisão proporcional, né? Dando uma recapitulação de uma maneira mais visual e menos complicada do que o vídeo anterior. O vídeo anterior mostrei um gráfico, talvez tenha sido muito complicado para entender, mas por esse aqui acredito que vai esclarecer mais as ideias dos outros vídeos passados sobre divisão proporcional das figuras, tá? A subdivisão de cada figura de tempo. Figura de tempo não é nota, nota é uma coisa, figura de tempo é a figura que mostra o tempo que a nota do instrumento vai durar, tá ok? Depois que apresento o vídeo, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, tá? Com mais um dia de vida, de paz, de saúde, para poder estar gravando vídeo para vocês. Então, se não fosse Deus, não estaria aqui. Segundamente, agradeço a todos os inscritos do canal, vocês que estão aí assistindo, dando audiência, tá? Espero que vocês tenham paciência e possam estar aprendendo, olhando os vídeos e tentando aprender, pois as aulas que vêm futuramente será toda baseada em partitura, tá ok? Quem não quiser partitura vai ser difícil aprender no meu canal, tá ok? Então, depois de agradecido, vamos para a aula. Aula proporcional, certo? É divisão proporcional das figuras de tempo, tá? Toda figura relacionada a semibreve, que é a principal. Hoje é a principal, vale 4 tempos, tá ok? Então aqui está a subdivisão das outras figuras que não seja semibreve, relacionadas a semibreve, que é 4 tempos. Já que a semibreve é a figura padrão aqui, nesse gráfico, a próxima figura aqui é a mínima, que vale 2 tempos, tá? Número 2, porque são duas figuras para cada semibreve, que é 4 tempos, tá? Se essa vale 2 tempos, tocando, quantas figuras dessas de 2 tempos será necessário para uma de 4? Se essa é 2, 2 de 4, por isso que tem esse número 2 aqui, tá? O número 2 aqui, a numeração representa a quantidade de figuras relacionadas com o tempo que uma semibreve sozinha tem. Se a semibreve sozinha, 4 tempos ou 4 segundos, essa que vale 2 tempos, ela será 2 figuras dessa para uma semibreve. A mínima, que vale 1 tempo, tá? Quantas mínimas serão necessárias? Se ela vale 1 tempo, cada figura, e essa daqui sozinha vale 4, então será necessário 4 semínima para uma semibreve. Então, por isso que tem o número 4. Colcheia aqui é metade de 1 tempo, tá? Se aqui tem 4 tempos e essa figura é metade, então se cada tempo são 2 figuras de metade formando uma inteira, então 4 tempos são 8. Meio com meio dá 1. Se você calcular os 4 tempos, cada tempo 2 figuras, dá 8 de meio tempo para uma de 4 tempos, que é a semibreve. Essa daqui, que é 1/4 de tempo, essa é metade dessa. Todas as figuras são metade da anterior. Essa daqui vale 2, porque é metade da semibreve, que vale 4. Essa é 1, porque essa aqui é metade dessa, que vale 2. Metade de 2 é 1.
Essa vale meio por quê? Porque ela é metade dessa figura que vale 1. Se essa vale 1, metade de 1 é meio. Metade de meio é 1/4. Metade de 1/4 é 1/8. Metade de 1/8 é 1/16. Essa numeração aqui não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar. Essa numeração da esquerda simboliza a quantidade de figuras que vai ser necessária para representar uma figura só de 4 tempos. Então, essa vale 2 tempos, 2 figuras para uma dessa que é 4. Essa vale 1 tempo, a semínima, mínima, semínima, vale 1 tempo, 4 dessas para uma dessa que é 4 tempos. Cocheia vale meio, então 8 cocheias, cada tempo são 2 cocheias. Então, se são 4 tempos, cada um tempo 2 cocheias. 2, 4, 6, 8. 8 cocheias para uma semibreve que vale 4. Semicocheia, essa é metade dessa. Se essa é um meio tempo, essa aqui é 1/4, é metade de meio. Então, serão 16, porque cada tempo terá 4 figuras de 1/4. 1/4 significa que é 4 partes de um tempo. Então, para cada um tempo, 4 figuras. Se essa aqui é relacionada a semibreve, que é 4 tempos, então em 4 tempos, tendo um tempo 4 figuras, 4 vezes 4, 16. Cada tempo tem 4 semicocheias. Então são 16 semicocheias para uma semibreve que tem 4 tempos. Essa daqui é fusa, que é metade da semicocheia. Se a semicocheia é 1/4 de tempo, tá? Deixa eu escrever aqui rapidinho. Essa aqui é 2 tempos. Essa aqui é 1 tempo. A cocheia, metade de 1 tempo. Semicocheia, 1/4 do tempo. A fusa, 1/8 do tempo. E a semifusa, 1/16. Pronto, para a gente ter uma base. Essa figura é 2 tempos. Perdão que aqui eu botei, em vez de 2 eu botei. E aqui também esse 1 ficou meio borrado, tá? Então, gente, essa aqui, ó, 2 tempos. Não quer acender por causa da cola que passou em cima. Pronto. A mínima, 2 tempos. Então, se ela sozinha 2 tempos, 2 dessas para uma dessa que é 4. Essa é 1 tempo, 4 dessa para uma dessa que é 4 tempos sozinha. Meio tempo, então tem que ser 8 figuras da cocheia para ser uma semibreve que é 4 tempos. Semicocheia é 1/4 do tempo, já está dizendo. 1/4 significa que o tempo se divide em 4 partes. Então, cada tempo tem 4 figuras. Então, se é representar uma semibreve que tem 4 tempos, essa daqui, 1 tempo, são 4 figuras. Então, 4 vezes 4, 16. Então, para essa figura representar igual uma semibreve, 4 tempos, tem que ter 16 1/4, que vai dar 4 tempos. Essa aqui é 1/8, que é a fusa. A fusa é metade da semicocheia. Então, se a fusa é 1/8, são 8 partes de um tempo. Quantas fusas será necessário para essa figura, que sozinha são 4 tempos, tá? Deixa eu colocar uma coisa aqui também, para facilitar. 1 tempo, tá? É meio mais meio, tá ok? Meio mais meio, forma 1 tempo, não é isso? Pronto. Meio e meio, a figura que representa meia cocheia, tá? Já falei. A semicocheia, 1/4, então são 4 notas. Se um tempo tem meio e meio, a 1/4 será 4 para 1 tempo, tá? Então, se é 4 figuras para 1 tempo só, para 4 tempos serão 16. A fusa, se é 1/8 para 1 tempo, então, para 4 tempos, que é a semibreve, 4 vezes 8, 32. 32 figuras para ficar igual a uma semibreve, que é 4 tempos. Tá ok? A semifusa, que é metade da fusa, é 1/16. Para 1 tempo tem que ter 16 figuras ou 16 notas, tocadas bem rápidas. Para ser aqui é para 1 tempo, né? 16 figuras para 1 tempo. Se para 1 tempo são 16 figuras, para 4 tempos é só você calcular. 4 vezes 16, 64. Então aqui, espero que tenham entendido. Se eu for mostrar aqui a subdivisão para uma figura de 2 tempos, aqui foi relacionada a uma figura de 4 tempos. Essa daqui será relacionada agora a uma figura de 2 tempos. Já muda tudo.
Essa aqui, né, um tempo. Então, depois dessa aqui, a figura que vem depois dessa de 2, nessa de 1. Então, duas figuras dessas de 1, 1 e 1, 2, para ser igual a essa de 2. Essa é meio tempo. Se é meio tempo, cada tempo, duas figuras. Então, quantas figuras de meio tempo para ficar igual a essa daqui, que é 2 tempos? Se um tempo são duas, então, duas, que é 2 tempos, duas vezes essa figura aqui, que é meio tempo, dá 4. Tá? Então, 4 meio tempos forma 2 tempos, que é igual a essa figura. Essa aqui é um quarto de tempo, em cada tempo são 4 figuras. Então, se ela é 4 figuras em um tempo, para ficar igual a 2 tempos, que é essa figura, 4 e 4, 8. Então, são 8 figuras para 2 tempos. Essa daqui agora é fusa, é 8 figuras em um tempo. A fusa é 1/8. Então, se são 8 figuras para cada um tempo, agora relacionando essa figura de 2 tempos, então em 2 tempos vão ter quantas figuras? Se um tempo é 8, 8 e 8, 16. Então 16 figuras fusas para uma dessa de 2 tempos. Semifusa é 16 para cada um tempo, certo? Se eu sei que em um tempo são 16 figuras, quantas semifusas será necessário para uma figura de 2 tempos? Se ela em um tempo é 16, então uma figura para 2 tempos, 2 vezes 16, 32. Se eu fizer a relação para uma figura de um tempo, quem é a figura depois dessa de um tempo? É a cocheia. Então aqui temos a cocheia. Se a cocheia é meio tempo, ó, né, meio tempo, cada tempo são 2 figuras. Então se a relação agora é para uma figura de um tempo, se ela é meio tempo, serão 2 figuras de meio tempo formando 1, que vai ficar igual a essa de um tempo. Então, 2 cocheias para um tempo. Essa aqui é um quarto de tempo. Se é um quarto, são 4 figuras para um tempo. Quantas figuras dessa semicocheia para uma dessa de um tempo? 4, né? Um quarto de tempo, então são 4 figuras para um tempo. Então, 4 figuras para uma dessa de um tempo. A fusa é 8 figuras para cada um tempo. Então, se a fusa é 8 figuras para cada um tempo, se a figura aqui relacionada é um tempo, então são 8 fusas para um tempo. Para aqui agora, a relação agora é para cocheia, porque aqui fomos notas de um tempo. Se eu vim descendo aqui depois de um tempo, ó, vem essa de meio. Então, a relação agora é sempre metade. Primeiro foi essa de 4, metade de 4, 2, metade de 2, 1, metade de 1, meio. Tá ok? Se a figura agora é meio tempo, depois dela vem quem? Meio tempo vem semicocheia. É cocheia, meio tempo. Quem é a próxima depois dela? Semicocheia. Então a relação agora vai ser com a próxima figura. Uma semicocheia eu sei que é um quarto de tempo. 4 para cada um tempo. Se é 4 para um tempo, para meio tempo seria quanto? Se um tempo é 4, metade de 4 é 2. Então 2 figuras de um quarto forma meio tempo. Como é relacionada a cocheia, que é meio tempo, então 2 1/4, que a figura é 1/4, 2 vezes 1/4 dá meio tempo. Essa aqui fusa, que é 8 para um tempo, tá? 8 figuras para cada um tempo. Se aqui a relação agora é para meio tempo, se aqui é 8, tem que ser metade. Então, se não é meio tempo que eu quero aqui, para representar essa de meio tempo, se ela em um tempo é 8, tem que ser metade, que é 4. Então, 4 sem fuso, quase 4 fusas, perdão, é igual a meio tempo, que é essa figura aqui. Então, por isso que tem um 4. Metade do tempo são 4 figuras, porque ela um tempo é 8. Então, metade é 4 para uma figura de meio tempo. Então, a relação é 4. Essa aqui é a semifusa, que é 16 notas ou 16 figuras para um tempo. Se a figura relacionada aqui, base, é meio tempo, se 16 é para um tempo, metade de 16 é 8. Então, são 8 semifusas para cada meio tempo. A relação agora vai subdividindo. De meio tempo, passou para um quarto, vem descendo. 4 tempos é essa relação. Metade de 4 é quanto? 2. Olha ela aqui, a relação. E a figura que vem para subdividir é a que vem depois dela. Essa de 2 vem 1. Então, aqui começa com a figura de 1 para se relacionar com essa que é maior. Metade de 2 é 1. Então, aqui vem a próxima figura que é depois dessa. Depois dessa aqui vem a de meio. Então, começa com a de meio. Aqui vimos uma de meio. Depois de uma de meio vem quem? Uma de um quarto. Então, aqui começa com uma de um quarto.
Agora aqui, depois dessa figura de meio, vem 1/4. Então a relação agora é 1/4. Qual é a figura que vem depois de 1/4? Fusa. Então aqui, ó, é 1/4 do tempo. Uma fusa são 8 figuras. 8. Se para um tempo são 8, e aqui é 1/4 do tempo, se eu dividir 8 para 1/4, dá 2. Você bota 4 aqui embaixo e bota 8 em cima. Como é que eu divido 8 para 4 pessoas? Dá 2, 2, 4, 6, 8. Então, 8 figuras dividido por 1/4 para 4 pessoas, ou para 4 notas, serão 2 figuras para essa figura de 1/4. Agora vem quem? Depois dessa daqui, semicocheia, vem a fusa. Olha ela aqui. A subdivisão agora, a base é a fusa, que é 1/8. O que foi que sobrou ainda? Sobrou depois de fusa, semifusa, que é 16. Então, se para um tempo eu tenho 16 figuras para um tempo, ela está aqui, 16. A subdivisão agora é para uma figura de 1/8. Se eu tenho 16 dividido para 8, dá quanto? Dá 2 para cada um. Entendeu? 2 vezes 8, 16. Se a figura aqui é 1/8, se eu divido 16 para 8 de 1/8, vai dar 2. Então, 2 semifusas para uma fusa, que é 1/8. Espero que vocês tenham entendido. Entender de primeira assim, sem assistir os outros vídeos, vocês não vão conseguir, tá? Então, peço encarecidamente, quem não é inscrito do canal, se inscreve, gente. Tá chegando a prática. Logo, logo vai estar uma abundância de instrumento aí que eu vou ensinar. Muita música legal, gospel, evangélica, música MPB, chorinho, ritmos de samba, de forró. Vocês vão ver muitos ritmos no violão e vários instrumentos, tá? Quando começar a prática, vocês vão adorar. Então, antes da prática, tem que ter a teoria. Aluno meu tem que saber música. Aprender a tocar bem, sem saber partitura, não vai conseguir nada, tá? Eu não ensino aqui decoreba, eu ensino partitura. Então, se você não gosta de partitura, tá? Aprenda a gostar ou então vai sofrer no meu canal, porque o meu canal é para quem quer ser músico, tá ok? Então, peço encarecidamente, joga a preguiça fora, a mal vontade, o pensamento negativo que não vai conseguir. Você é capaz, tá? E a única coisa que você precisava para você ser um vencedor é um cara que gosta de ensinar como eu e sabe ensinar. Estudou muito para ensinar bem. Então você tem um bom professor aqui de graça e você tem você. Se você não acreditar que você é capaz, então sinto muito, tá? Infelizmente, meu canal é para quem acredita, tá ok? Então, peço encarecidamente, se inscreve no canal, quem não é inscrito, aperta o sininho para chegar os vídeos novos e não deixa de dar o seu joinha, gente, para ajudar o canal a ficar na plataforma do YouTube ajudando muito mais gente, tá? Tô ficando por aqui, abraço forte e até o próximo vídeo.